Bem, pessoal, vamos falar hoje mais uma aula sobre função trigonométrica, tá? E mais especificamente a função cosseno. Bem, então a função cosseno, pessoal, ela é uma função que é bastante importante, né? Tanto na matemática quanto na física, tá? Na física, essa função cosseno, que é representada aqui por cos, né? Aqui embaixo está o gráfico dela aqui em azul, olha. Você pode ver o gráfico. O gráfico ela é como se fosse uma cobrinha, olha. Uma cobrinha que vai de menos infinito até mais infinito. Ela sempre se repete, olha. Essa cobrinha sempre tem o mesmo tamanho, né? Para cima e para baixo. Então a gente pode dizer que ela é uma função periódica, né? Uma função que se repete tanto à direita quanto à esquerda aqui desse gráfico. O gráfico dela é o gráfico azul, tá certo? A função cosseno. Aqui o eixo vertical é o cosseno e o eixo horizontal é o ângulo. A gente vai ver como é que ela se comporta com a variação desse ângulo. Bem, imagina, todos os fenômenos físicos, pessoal, que se repetem, por exemplo, você pode, de alguma forma, relacionar com as funções trigonométricas. Uma delas, a função cosseno. Também tem a função seno, tá? É outra função importante que eu vou falar em outro momento, e a função tangente. Então, imagina, por exemplo, um relógio. O relógio, se você dado um horário, né, depois de 12 horas, ele volta para o mesmo lugar, digamos assim, né? Então, veja, a cada 12 horas ele volta o ponteiro para o mesmo local, apesar de marcar um outro horário, um período de tempo, né? Por exemplo, você marcar meia-noite. Então, depois de 12 horas, você vai ter meio-dia. Depois de 12 horas, você vai ter novamente meia-noite, que é 24 horas, né? Então, a cada 24 horas, de fato, o ponteiro ele começa a contar o dia novamente como feito no dia anterior. Então, eu poderia dizer que eu poderia representar a minha função de movimento do ponteiro do meu relógio, né, por uma função do tipo cosseno, por exemplo, né? Poderia representá-la, né? E aí, o que significa? Significa dizer que a cada 24 horas esse ponteiro vai voltar para o mesmo lugar. Então, eu poderia plenamente representar esse tipo de movimento do ponteiro do relógio por uma função cosseno. Outro exemplo, né, o movimento diurno do Sol, né? Então o Sol nós sabemos que ele nasce no leste e aí depois de 24 horas, claro, fazendo uma aproximação, ele volta para o mesmo lugar. Então eu poderia representar esse movimento repetitivo, cíclico, né? Esse movimento periódico para uma função do tipo cosseno, o movimento do Sol, né, em torno da Terra. Claro, isso é fazendo algumas aproximações, tá certo? Então a função cosseno, seno, elas são plenamente úteis, né, no nosso dia a dia, né? Ela aparece na física, por exemplo, no movimento do MCU, movimento circular uniforme, no MCV, movimento circular variado, aparece na gravitação, quando você estuda, nesse caso aí que eu dei o exemplo do Sol, né, órbitas circulares fechadas. Ela aparece lá em Física 3, nas ondas, quando você estuda ondas eletromagnéticas, aparece em Física 2, quando você estuda movimento harmônico simples, que é o MHS, oscilações e por aí vai. E essa função ela é tão interessante que ela apresenta uma das características que o pessoal chama de relação fundamental da trigonometria, né? Se eu pegar o cosseno dessa função, cosseno desse ângulo, né, cosseno de θ aqui, ó. Se eu pegar essa função cosseno de θ, elevar ela ao quadrado e somar com a função seno dela, do mesmo ângulo ao quadrado, isso sempre dá 1, né? Então é uma relação bastante importante para a trigonometria e isso vale, né, também para a física, tá certo? Então, sem mais delongas, né, vamos olhar aqui o que nós temos aqui. Então aqui eu vou começar a fazer essa animação é do FET, tá? Da Universidade do Colorado, e eu vou, aqui você tem o seguinte, você tem um plano cartesiano y, x, tá? Esse plano cartesiano y, x, ele é equivalente a esse aqui, ó, y e x. O que significa? Significa dizer que quando eu mudar essa seta azul no sentido anti-horário, o horário, você vai ver uma mudança aqui a mesma seta azul está aqui, né? Então ela tem o mesmo tamanho,
e vai nos indicar a mesma orientação que vai estar relacionada no gráfico. Qual é a ideia? A ideia é relacionar a função em azul, que é a função cosseno, com a variação no ângulo no círculo. Esse círculo tem raio 1, tá certo? Olha aqui, ó. Então, o par ordenado desse ponto, nesse instante aqui, ó, nesse local, nesse ângulo de zero, tá? Ele o tamanho x vale 1, que é esse tamanho, é a abscissa, e a ordenada nesse ponto aqui, ó, esse aqui é um par ordenado, vale 0. Então veja que se você aumentar o ângulo aqui, ó, eu botei um ângulo aqui, vou botar um ângulo de 30 graus aqui, mais ou menos. Tá aí, ó. Então esse ângulo é 30 graus positivo, tá? Esse ponto aqui é um par ordenado que tem comprimento x, o par ordenado x vale 0,8 e ele está exatamente quase na metade desse tamanho. Esse tamanho vale 1, que é o raio do círculo. Então é meio aqui, olha. Tá? O ângulo de 30, você se pergunta, qual é o cosseno de x sobre 1? Esse x você coloca aqui, ó. X é 0,866. Então você pergunta qual é o ângulo cujo cosseno dá 0,866 dividido por 1 dá ele mesmo. Qual é o ângulo cujo cosseno dá esse valor? Aí a resposta é 30 graus, né? Então, a função que faz esse papel de inverso aqui de pergunta, né? Porque em geral você se pergunta, qual é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é 0,866. Ok, mas a pergunta inversa seria, qual é o arco, qual é o ângulo cujo cosseno dá 0,866 é 30 graus, tá? Então, existem essas duas funções, as funções por exemplo, cosseno e arco cosseno, tá? Então, o cosseno de 30 é 0,8. O arco cujo cosseno é 0,8 é 30 graus, tá? Beleza, então aqui se você varia no sentido anti-horário, esse θ aqui, olha, esse ângulo, ele é sempre positivo, ele vai aumentando, olha. Você pode comparar, à medida que eu vou mudando aqui no ciclo trigonométrico, você vai acompanhando nesse círculo trigonométrico, você vai acompanhando o comportamento da seta e do ponto vermelho aqui embaixo da função cosseno. Perceba, no sentido anti-horário ao comportamento da função, deu 2π, olha, vai, olha aí, vai embora. Agora eu vou voltar. Eu estou variando o ângulo agora de menos θ. Ok? Perceberam aí a diferença? Ok, então vamos iniciar novamente. Então eu vou colocar aqui, perceba que quando você muda, quando você varia a seta no sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio, esse ângulo é sempre positivo, o θ aqui, ó, ele é sempre positivo. Agora, se você voltar, olha, já para o outro lado, o ângulo vai ser negativo. No sentido horário, esse θ aqui, ele é uma variação negativa, tá? No sentido horário negativo, anti-horário positivo. Tá? Então, vamos estabelecer, ok. Então, vou colocar ângulos especiais, o rótulo e a grade. Então, quando você coloca aqui, apareceu embaixo os ângulos, né? Os ângulos em graus aqui, olha, tá? Você pode, como eu posso dizer, você pode depois mudar aqui para graus e radiano. Eu vou continuar no graus porque é mais interessante trabalhar com grau, mas você também pode trabalhar com radiano. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Então, veja só. Então, eu vou pegar aqui, olha, cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus, o valor é sempre 1. Tá aqui, ó. É esse tamanho aqui, tá? Que ele é o ponto máximo da função, olha. Vale 1. Aí eu vou mudar agora para ângulos positivos, ou seja, no sentido anti-horário. 30 graus, então é o próximo ângulo que eu tenho aqui, o ângulo especial, digamos assim, né? Então, cosseno de 30, se você calcular o cosseno de 30, ele é raiz de 3 sobre 2, tá?
Aí ele vale, nessa seta tá aqui, ó, ele está nessa posição. Vou para o próximo, 45. Então 45 é a metade, né, desse ângulo que é o total, que é 90. Então você tem que o cosseno de 45 ele vale raiz de 2 sobre 2. Olha os pares ordenados de x e y mudando. Se você trocar o valor de x aqui, olha, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 dá raiz de 2 sobre 2. Aí qual é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o arco cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? É o ângulo de 45 graus. Tá? Então aqui agora o próximo, 60, né? Aqui você está mudando para ordenado, olha, e mudou o ângulo, mudou o valor do cosseno, vale meio. Cosseno de 90 vale zero. Tá aqui, olha, atingiu o ponto aqui intermediário, né, entre o máximo e o mínimo, que é 1 e menos 1, o ponto intermediário é nulo. Então é o cosseno de 90. Nós falamos na trigonometria que você percorreu aqui esse ângulo no primeiro quadrante. E o primeiro quadrante, se você prestou atenção aqui, o nosso cosseno, ele sempre foi positivo. Perceba lá, olha, voltando. Cosseno aqui vale 1 em 0 graus, positivo. Em 30, raiz de 2 sobre 2, olha, tá aqui, ó. Depois, 45, raiz de 2 sobre 2. 60, meio. E 90, zero. Agora eu vou passar para o segundo quadrante aqui, ó. O segundo quadrante, o cosseno, o cosseno é uma função do tipo negativa. Olha lá. Então, o ângulo é 120, o cosseno de 120 é menos meio, ou seja, o valor do cosseno já é uma função negativa. Está aqui, olha, a seta está apontando já para o valor do eixo vertical aqui para baixo, olha, de 0 até menos 1, aqui são valores negativos. Perceba aqui, ó, ele está bem aqui ele está na metade desse caminho, que é menos meio. E você vai mudando aqui, ó, cosseno de 135, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 150, menos raiz de 2 sobre 3. E cosseno de 180, que é π, né, que é menos 1. Tá? Atingiu o valor mínimo, que é o valor aqui. Aqui é o mínimo, menos 1 máximo aqui. O valor intermediário é aqui, que é no zero, quando é 90 graus. Tá? Então, aqui nesse quadrante, o cosseno ele é todo negativo. Aqui positivo, aqui negativo. Bem, e o que você achou de interessante no segundo quadrante, né? É que se você pegar, por exemplo, esse aqui, esse ângulo de 120 para o cosseno, ele é equivalente a você calcular menos o cosseno de 60. Se você colocar menos o cosseno de 60, o valor vai dar menos meio. Se você colocar aqui 135, você vai acompanhar que menos o cosseno de 45 é equivalente ao cosseno de 135. E aqui em 150, né? Se você calcular o cosseno de 150, dá menos raiz de 3 sobre 2. Se você calcular menos o cosseno de 30, você vai encontrar o mesmo resultado, tá? E por fim, né, aqui o cosseno de 180, que é menos 1, é equivalente ao cosseno menos o cosseno de 0, aqui do outro lado, que é 1. Né? Então vai dar menos 1 no total. Então, esse é basicamente o resumo da função cosseno no primeiro e segundo quadrante. E no terceiro, então, no terceiro aqui, ó, você vai ver que o cosseno ainda vai dar uma função negativa no terceiro quadrante, que é esse quadrante aqui, ó. Ainda continua negativo. E aí, ele zera bem aqui, né? O zero não tem sinal. E aí, no quarto quadrante, que ele vai se tornar positivo. Acompanha lá, ó. Então, essa seta para o primeiro e quarto quadrante, a função cosseno é positiva. E para o segundo e para o terceiro, a função cosseno ela é negativa. Tá? Então, vou voltar aqui a orientação. Aqui. Então está aí a função cosseno, digamos assim, implementada nos ângulos especiais que você acabaram de acompanhar aí. Uma coisa interessante é que a função cosseno é uma função par. Significa dizer que o cosseno de θ
é igual ao cosseno de menos θ. Então, essa relação interessante aí significa dizer que a função cosseno é uma função do tipo par, tá certo? Falei que era limitada, de mais 1 a menos 1, o máximo e o mínimo. Vamos lá agora falar para os ângulos, né? Então, quando você tem um cosseno de zero, pessoal, é equivalente a 0π, né? Falando agora da conversão entre graus e radianos. O cosseno de 30 graus, que é esse camarada bem aqui, olha, ele equivale a π sobre 6. Cosseno de 45 graus equivale a π sobre 4. E esse cidadão aqui, o ângulo de 60 equivale a π sobre 3. Né? Π ele vale 180 graus. 180 dividido por 3 dá 60, que é esse valor aqui. Ó. E bem aqui vale o 90 graus equivale a π sobre 2. Tá? Então, o que é interessante de falar também aqui é que esse ponto vermelho ele volta ao mesmo lugar, aquele que eu estava falando de fenômenos repetitivos. Olha, a seta está aqui exatamente para cima, no ponto máximo aqui do cosseno. E o ângulo equivalente a esse local aí é o ângulo de zero. Quando você dá uma volta completa, acompanha lá o movimento da seta. Bem aqui ele atingiu o ponto máximo novamente. Então ele saiu daqui, eu posso chamar de uma crista, né? Um ponto máximo dessa onda, e ele atinge o ponto máximo aqui novamente. E quanto ele percorreu de ângulo para ele poder sair de um ponto e chegar ao mesmo ponto depois de um certo tempo, né? Depois de um certo ângulo. Então esse comprimento angular ele percorreu, foi uma volta completa aqui, olha. Uma volta completa é 360 graus, ou 2π. Então perceba que ele está exatamente sobre 360 e atingiu o ponto novamente que ele estava aqui anteriormente, que era o máximo, que é 1. Tá? Então eu posso dizer que o período da minha função, né, que é o tempo ou o ângulo na qual essa função ela se repete, né, ela é periódica, ele se repete a cada 2π. Né? Então aí a necessidade de você trabalhar com funções seno, cosseno, quando você quer estudar fenômenos que se repetem, porque você percebe que aquele tinha um valor e depois de um certo tempo, né, o ângulo, você atingiu o mesmo local, o mesmo valor naquele ponto. Então essa é a característica fundamental das funções seno e cosseno, que são funções que são periódicas, são funções que se repetem com o passar do ângulo ou do tempo. Então, você pode ver aqui em resumo o ângulo variando no sentido horário, anti-horário aqui, ó, lá embaixo o gráfico lá mudando, olha. Ok? Então, dessa forma, nós tentamos colocar aqui para você um pouco sobre a função do tipo cosseno, usando o simulador da Universidade do Colorado chamado PhET. Até mais, pessoal, e bons estudos!